Boa noite. Quero parabenizar a dedicação dos atletas, a luta, a entrega, o torcedor que veio com nós o tempo todo, sofreu junto, vibrou junto, comemorou junto no final. Muito obrigado à nação. Tá? E vai ser assim até o fim. Tá? Dentro de campo nós vamos melhorar, pode acreditar, e com o apoio de vocês essa melhora vai ser muito significativa. Tá? Mais uma vez, obrigado aos atletas e obrigado ao torcedor do Vitória. Agora com as perguntas. Carille, boa noite e parabéns pelo resultado. Vitória teve 3 adversários muito difíceis, né, na sua chegada ao Vitória. Internacional, Botafogo e hoje o RB Bragantino. E hoje sacramentado com essa vitória importantíssima, né, que traz confiança para o grupo. Queria saber de você se é possível o Vitória, com o tempo do seu trabalho, conseguir ter um jogo que possa sofrer um pouco menos, ter mais posse de bola. Você acha que isso com o tempo vai ser aprimorado? Essa vai ser a busca. Né? A gente sabe que traz uma carga muito negativa, 7 jogos sem vitória, 7 jogos sem fazer um gol, e ali fizemos um gol com uma bola que a gente trabalhou de escanteio e acabou sobrando para o Renato. Daqui um pouquinho acho que começa a passar um filme na cabeça dos últimos jogos, do momento do clube, do momento dentro da competição. Sabíamos que era uma equipe muito difícil, é a segunda derrota do Red Bull fora de casa, por isso que é uma equipe que está lá em cima, sabe jogar, tem conjunto, tem força, e a gente sabe que vai crescer. Né? Então a minha busca, a busca dos atletas, vai ser sim ficar mais com a bola, circular mais, triangular, deixar as coisas mais definidas, mas eu tenho certeza que o mais importante do resultado é a confiança que ela vai voltando, e todos nós somos sabedores que dá e que pode, mas a gente precisa melhorar. Carille, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Diante de um adversário que propõe o jogo com tanta intensidade, qual foi o ajuste específico que você fez no setor defensivo do Vitória para que ele conseguisse ter um jogo mais sólido hoje? Não, o primeiro tempo foi muito bom, mas muito bom mesmo, encaixe de áreas, coberturas. O segundo tempo a gente sofreu demais com bola aérea e acabei fazendo algo que eu não gosto de fazer. Eu não deixei preparado, eu não treinei ainda com 3 zagueiros, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vi a necessidade, que a gente não estava conseguindo encurtar e o adversário estava ganhando muitas bolas na nossa área. Eu vi a necessidade de fazer, e é um começo, não dá tempo de trabalhar tudo, de treinar tudo, mas a dedicação dos jogadores, o querer entender, mesmo sem estar no campo trabalhando, o ideal que tem que trabalhar foi fundamental. Então ali, no segundo tempo a gente se perdeu muito, principalmente no encaixe de área, eles encheram com muitos jogadores. Então a entrada do Edu ali foi para fortalecer a bola aérea. Carille, boa noite. Vinícius Pino da Metrópole. Parabéns pela vitória. Seja bem-vindo ao Barradão, primeiro jogo sendo no Barradão. Tá? O senhor citou anteriormente a questão da bola aérea. O Vitória tem uma falha antiga dessas bolas alçadas à área. Hoje foram 3 oportunidades claras do Bragantino em bolas aéreas. Você pode fazer para corrigir, tendo em vista que umas características que o senhor tem é o setor defensivo forte? Vai ser o trabalho. Algumas coisas já melhoraram em relação ao jogo do Botafogo, por exemplo. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, igual o Botafogo, tinha muita bola longa, e contra o Botafogo a gente sofreu muito com as bolas nas costas da zaga. Hoje não aconteceu. Aconteceu de um contra-ataque em cima do Zé Marcos ali, mas que a gente conseguiu controlar. Agora o próximo passo é isso. Sei que para quarta-feira praticamente é recuperação e jogo. Então vai ser com vídeo, com conversas, mas eu sei o quanto que é importante levar para o campo e treinar. Né? Eu não tenho que reclamar, eu tenho que achar alternativas que eu sei que eu não tenho tempo. Então vai ser com conversa, mostrando, explicando, para que a gente seja mais sólido, que cabeceie, que encostem menos na bola dentro da nossa área. Carille, quem veio ao Barradão hoje aqui, viu uma entrega muito grande dos atletas, e inclusive até com excesso, né? No primeiro tempo teve ali um empurrão do Ronald com o Kaiser, no segundo tempo já teve um desentendimento do Maicon Jesus com o Oswaldo. Queria saber de você se você chegou a conversar com os atletas no vestiário, ou se é coisa de jogo, o clima está quente, precisando da primeira vitória. É coisa de jogo. Que bom, estão querendo. Né? Se fosse tudo muito passivo, tudo tá muito bom, não, estão querendo, e não tenho que falar nada, ali no vestiário já se abraçaram, já sabe que todo mundo está no mesmo barco, né? E incluo também a torcida dentro desse barco, que vai ser luta até o fim,
né? E assim, tá tudo certo, tá tudo resolvido, faz parte do jogo. Se toda vez que eles brigarem a gente ganhar o jogo, que eles briguem todo o jogo. Sai na porrada dentro de campo lá, depois nós resolve. Carille, boa noite. O Wilton Matos, Rádio Sociedade. Vamos falar de evolução do jogo contra o Internacional, sua primeira partida até hoje. O que é que você vê de mais evolução no seu time? Ó, o primeiro jogo contra o Inter, talvez foi o nosso melhor jogo dos 3 que eu fiz, e a gente não conseguiu nenhum empate. Talvez até poderíamos ter a vitória. Dos 3 jogos que eu fiz, o melhor foi contra o Inter. O Botafogo a gente sofreu muito com o volume do adversário, muitas alternativas, muito bem desenhado, principalmente por dentro, a gente sofreu bastante, mas lutamos nos 3 jogos. E hoje, mesmo o Red Bull, a gente tem que ser aqui muito verdadeiro, mesmo o Red Bull sendo melhor, criando mais oportunidades, nós somos premiados com a vitória. Então, acredito muito que essa vitória vai mudar o astral. Não que o astral estivesse ruim, mas a questão da confiança, né, do acreditar. E 7 jogos sem fazer um gol, a gente sabe o quanto que é ruim, o gol começa a ficar pequeno. Com certeza, com o trabalho de finalização que a gente vai fazer, passando confiança para eles aí. Mas a gente tem muito que melhorar. Dos 3 jogos, assim, para mim não teve evolução. Porque para mim o melhor jogo nosso, dos 3 jogos meu, foi contra o Inter. Carille, boa noite. Emílio Pinto, Rádio Itapuã, seja bem-vindo. Detalhe que você tem um sistema muito forte de identificação, um sistema defensivo, e está tentando ver se conhecer um pouquinho mais o sistema de ataque do Vitória. A gente vê que você está conhecendo ainda os jogadores e tal, mas está vendo a evolução dos jogadores, a luta, a vontade, a liberdade que você está dando para os jogadores para que eles possam cada vez mais se empenhar, enfim, fazer uma entrega melhor. Mas a gente sente que ainda tem alguma dificuldade, tem jogadores que não estrearam ainda, mas que tem alguma dificuldade nessas escolhas que você está tendo nesse princípio de campeonato para você aqui no Vitória. Desde da minha primeira conversa com os atletas, a gente tem que respeitar muito essa camisa, cara. Muito a história, né, do Vitória. Quantos jogadores saíram daqui que foram para o mundo e foram vitoriosos, jogadores de seleção. Então, até ir mal tecnicamente, vai ter jogo que vai ser assim, enfim, mas a entrega a gente tem que respeitar, e a gente vai respeitar muito essa camisa. Se não estiver jogando bem, o adversário também vai sofrer, a gente vai lutar, sendo leal, terminando com 11 em campo, que é muito importante, mas o torcedor pode esperar essa entrega todo o jogo, e tecnicamente, taticamente, a gente vai melhorar, não tem como ser diferente. Professor, parabéns pelo resultado, mas eu tenho uma curiosidade. O Vitória hoje teve 35% de posse de bola em casa. Foi circunstancial por conta da qualidade do adversário ou, de repente, uma orientação mesmo de jogar de maneira um pouco mais reativa? Não, na sua pergunta veio algumas imagens do jogo. A gente entregou muito a bola para o adversário, né? Entregamos demais. Algumas bolas ali que era para respirar e a gente esticou, já tentando a bola longa e tinha jogada curta para ficar com a bola, para mudar o lado. No segundo tempo, algumas transições ali, o nosso passe foi meio forçado e acabou ficando muito com o adversário, né? Então, a partir do momento que vier essa confiança, a gente controlar mais a bola no nosso pé, ainda mais aqui no Barradão, que a gente sabe do calor, as equipes vão vir aqui e vão sofrer, girar um pouquinho, jogar para trás, fazer o zagueiro buscar lateral, a gente ter uma movimentação por dentro, a bola chegar mais nos nossos meias, fazer nossos meias jogarem mais, com certeza essa porcentagem vai aumentar, a gente vai aumentar a oportunidade de finalizar e vamos sofrer menos. Boa noite, Carille. Tássio Caldas, do Benício da Baiana FM. Na última coletiva, né, após o jogo contra o Botafogo, eu te fiz uma pergunta justamente sobre a questão de esquema tático, de estilo de jogo, e você falou que ainda não tinha nada definido, que ainda estaria elaborando. E hoje, durante especialmente a segunda etapa, eu observei que o Vitória recuou bastante as suas linhas e chamou o ataque do Bragantino muito para cima. Em determinados momentos, eu pude observar você ali no banco de reservas pedindo muito para que seus jogadores viessem, né, avançassem as linhas, agredissem mais o sistema defensivo e o Cleiton, goleiro do Bragantino. Até que ponto, né, isso acontece? Decisão dos atletas dentro de campo, né, tomarem de decisão, segurarem mais o jogo, e até que ponto você consegue realmente, ali no banco de reservas, fazer com que eles respondam ao seu desejo, à sua intenção naquele momento do jogo? Vai bater muito com a resposta anterior. A partir do momento que a gente ficar mais com a bola, a gente vai sair mais de trás, mas
como a movimentação dos extremos do Red Bull é muito por dentro, fica difícil de pressionar a bola no pé do zagueiro. É por isso que quando a gente tiver a bola, a gente tem que entrar no campo deles. E a minha cobrança era principalmente quando esse passe estava indo para trás, para que a gente saísse de perto da nossa área. A gente tem que melhorar essa compactação. Estamos subindo com os atacantes e a nossa linha pode subir mais, espremer mais o jogo por dentro, para que o adversário não domine tanto. Vai ser com trabalho, não tem outra forma, né? Agora está sendo no grito, nos vídeos, nas reuniões, mas principalmente com o trabalho a gente vai acertar isso. Carilli, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Parabéns pela vitória contra um time que é o segundo melhor visitante e antes do jogo de hoje só tinha levado 5 gols. Mas eu queria saber de você quais são as características de jogadores que você já vem junto com a diretoria tentando trazer para que esse estilo de jogo possa fluir com mais rapidez e o Vitória possa, a cada dia, né, conquistar as vitórias. Sobre chegada, talvez chegue mais um. Estou recuperando alguns jogadores dentro do elenco e vou recuperar com o meu trabalho. Chegou atletas aí que daqui um pouquinho vão estar à disposição, 3 atletas. E a gente vai ganhar, vai ficar mais competitivo o dia a dia, o treinamento, a disputa por posição vai ser maior e com isso o nível do time aumenta. Tá? Estamos analisando aí se chega mais um jogador. Fora isso, estou satisfeito, eu acredito que dá para fazer um ótimo trabalho. Professor Eider Mota, do site Arena Rubro Negra, aproveitando que o senhor estava falando da chegada de reforços, né? O Vitória anunciou a chegada de Romarinho, um jogador que você conhece muito bem. Como foi a conversa com esse atleta para que ele viesse para o Vitória e como você pretende encaixá-lo no time do Vitória? Por isso que ainda não sei a forma que eu vou jogar. Tá? Ainda não sei. Tem a minha preferência, que é o 4-2-3-1, mas eu não sou engessado nele, já joguei de várias formas. Eu lembro o Santos em 21, quando a gente escapou do rebaixamento, foi com 3 zagueiros. Então, daqui um pouquinho eu posso mudar o sistema para ter Matheus e Romarinho perto, né, do 9. Mas vamos lá, vamos com calma. Esses jogadores ainda têm 2 meses, 70 dias que fizeram o último jogo, requer um tempinho. Então eu tenho mais 2 jogos aí onde eu vou conseguir trabalhar muito pouco dentro do campo. Tem briga no campo, tem briga aqui, entendeu? Então, assim, nós vai ganhando os jogos. Pode seguir? Então, por isso que são jogadores muito qualificados, onde a gente vai ter que ter muita paciência. As informações que eu busquei com amigos que jogaram com esses jogadores, sem falar do Romarinho, que eu conheço bem, mas dos outros 2, as informações são ótimas, o material que a gente viu é ótimo dos atletas. Agora, paciência para que eles entrem com confiança, entrem bem fisicamente, que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige bastante. Carilli, boa noite. Eduardo Serra, canal Rubro Negro TV. Hoje você conta com outros centroavantes no elenco, exemplo de Kaiser e Renzo Lopes, especificamente falar desses 2. Eu queria saber de você, existem jogos onde você vai precisar mais do Renzo como titular do que do Kaiser? Em quais momentos você pensa em dar mais minutagem para o Renzo, até para ele começar o jogo jogando, na expectativa até do torcedor que vem falando sobre esse uruguaio? Ele também estava no Campeonato Saudita, onde o último jogo foi no começo de maio, então tem 70 dias, mais de 70 dias aí que não joga, que não faz um jogo oficial, requer tempo. Eu quero dar esses minutos, eu vejo até pelas características do Renato que pode jogar os 2 no jogo. Hoje eu fiquei um pouquinho engessado na substituição a partir do momento que eu faço uma no primeiro tempo, né? Fiquei com 2 paradas para 4 jogadores e ali, se eu tenho as 3 paradas, eu tinha feito antes para que a gente tivesse mais força dentro do campo e sofresse menos. Mas aí vem aquela dúvida, se eu faço isso com 25 minutos, eu tenho 20 minutos ainda onde ninguém pode machucar, ninguém pode fazer nada, e aí a gente fica com 1 a menos com a pressão que a gente já vinha sofrendo. Então, vai ganhar mais minutos, sim. Amanhã a gente tem um jogo treino aqui para 40, 45 minutos para já ir colocando esses jogadores numa condição melhor de jogo, né? Mas passa pela minha cabeça daqui um pouquinho de ter até os 2. Boa noite, Carilli. Gustavo Nascimento, do Varela Net. Você escalou hoje o Fábio como titular, sendo que nos 2 primeiros jogos ele não tinha nem jogado. E a mudança dele aos 20 minutos de jogo impactou o time. Eu acho que eu queria que você explicasse
a opção por escalar ele como titular e a mudança por Eric, que é um cara de mais bola no pé. E é isso, eu queria que você explicasse a escalação e a mudança. Do elenco, e é por isso que eu preciso trabalhar mais para passar essa confiança para eles, do elenco, os únicos que jogam pelo lado direito na sua história é Fabrício e Eric. Felipe é lado esquerdo, Oswaldo é lado esquerdo a sua vida toda, Braga, Léo Pereira, estou esquecendo de alguém? São esses, né? Todos são, historicamente, pelo lado esquerdo. Né? Quando vai para o lado direito, fica um pouco torto, a gente costuma dizer assim, a não ser que com trabalho, com treino, com explicação, para que eles possam desenvolver. Para buscar mesmo essa bola esticada, essa foi a ideia de iniciar com o Fabrício, um atleta que eu estou conhecendo agora, né, jogou muito tempo fora do país, na Espanha, se eu não me engano, e é esse jogador de velocidade, de intensidade, tem sofrido na carreira com contusões, né, inúmeras contusões já na carreira, apesar de ser jovem, mas é uma característica importante para nós. E o Eric é esse jogador de bola no pé, de vir para dentro, de ser mais um meia, de prender a bola. Essa foi a ideia. Né? Uma que era ele, a substituição direta, da gente controlar mais a bola. Infelizmente não conseguimos, mas eu sei, é um jogador que chegou onde chegou porque tem qualidade. Carille, sou seu xará, Fábio Almeida, canal do PH da Notícia. Eu vou falar de 2 jogadores. Um deles é o Eric, que já foi até citado aqui, e o Michael Jesus. O Michael Jesus meio que entrou O Michael Jesus meio que entrou numa situação complicada depois da lesão do Jamerson. E ele ainda, a gente percebe que tem algumas falhas de marcação, tem alguns detalhes que ainda faltam muito trabalhar com o garoto. Eu queria saber exatamente de você qual a análise que você faz dele dos treinamentos e na situação dentro de campo, né? E a questão do Eric. O Eric, a gente já vem acompanhando o Eric e é um jogador que parece que ele de hora faz qualquer jogada, mas na hora perde a noção de dentro de campo e viu que o torcedor criticou muito ele durante momentos que ele pegava essa bola. Eu queria que você pudesse fazer essa análise do Eric e do Michael Jesus nos treinamentos. Não teve treino ainda com o Michael Jesus, né? Me apresentei com o time na sexta-feira, lá em Porto Alegre, um treino de véspera, viagem, repouso, treino. Não tive ainda treinamento específico, mas eu vejo muito potencial. 19 anos e entrar num campeonato brasileiro sem ter experiência nessa fase do Vitória, então tem muito mais coisas boas para falar do que coisas ruins. Mas um moleque interessado, que vem, que pergunta, que fala, mas eu vou me sentir em paz mesmo para cobrar mais esses jogadores a partir do momento que eu conseguir treinar. Né? Se eu treinar, eu consigo cobrar. Então, assim, tá de parabéns, menino dedicado, que está tendo seus erros e vai aprender jogando, vai aprender trabalhando, né, e vai crescer com os demais. Acredito muito no Eric e peço para que o torcedor acredite também. A gente vai precisar de todos, jogador experiente já, jogador que chegou no São Paulo, que já foi cobiçado por tantos times dentro do Campeonato Brasileiro, né, e para fora eu não tenho informação se já teve, mas por tantos que chegou no São Paulo, e eu acredito muito. E assim, eu só vou desistir de qualquer atleta a partir do momento que o atleta não quiser. Quanto quiser, estiver trabalhando, estiver dedicado, né, que aqui não tem nada para reclamar nesse pouco tempo sobre isso, sobre esses atletas, vai ter todo o meu apoio. Entrevista coletiva, professor Fábio Carille, encerrada.